Deus ministrou muito forte essa palavra no meu coração. Eu queria te fazer uma pergunta que eu já fiz ela inúmeras vezes, e é propósito repetir, para relembrar, para você pensar. Você sabe qual que é o propósito eterno de Deus? Qual que é o intento, qual que é a intenção eterna de Deus? Qual que é o plano eterno de Deus para você, para a humanidade? O que Deus pensa acerca de você? Por que Deus te salvou? Por que Deus te tirou lá do mundo? Por que Deus foi atrás de você? Estava lá no lamaçal do pecado, Deus foi lá e te tirou de lá e te trouxe para aqui. Qual que é o propósito disso? Qual que é o propósito eterno de Deus? Deus tem um propósito, irmão, não é agora, é um propósito eterno. É para sempre com você. É um projeto de eternidade. Qual é esse projeto? Romanos 8, 29. Romanos 8, 29 fala sobre esse propósito. Você precisa saber disso. Romanos 8, 29. Diz o seguinte: porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Também os predestinou para serem conformes. Conforme é o que tem a mesma forma, idêntico. Como? Deus nos predestinou para nós sermos da mesma forma, idêntico à imagem do seu Filho. Como o seu Filho, sermos conformados à imagem de Jesus, ou seja, parecidos com Jesus, ter a mesma forma de Jesus, ser igualzinho a Jesus. Já pensou nisso? Que Deus te salvou com um propósito de fazer você idêntico a Jesus, de você ter a forma de Jesus, das pessoas olhar para você e não ver você, mas ver Jesus. Pensa que Jesus está do seu lado, você está aqui. Você precisa perder a sua forma e assumir a forma dele. Você precisa diminuir você e fazer ele crescer em você. É isso que a palavra fala, que ele cresça e eu diminua, que Deus cresça em você e você diminua, que a cada dia você esteja assumindo a forma de Jesus em você. Precisamos buscar ser igual a Jesus. Jesus é o nosso modelo nesse projeto, querido. Jesus é a nossa referência, é o padrão que nós temos. Nós não podemos esquecer, temos pessoas, mas o padrão de referência ainda é Jesus. Aí a gente olha, o padrão é alto, é Jesus, mas é o padrão de Deus para mim e para você. Buscarmos ser igualzinho a Jesus. Nós não podemos esquecer isso. Às vezes a gente olha para algumas pessoas que são falhas, e às vezes a gente se perde, a gente desanima, a gente quer parar, a gente quer desistir. Mas é porque que você está olhando para, às vezes, pessoas que são falhas como você. O padrão ainda é Jesus. Falei da qualidade do teste. O teste é falho, eu sou falho, você é falho. Nós estamos buscando a perfeição, nós estamos buscando ser igual a Jesus. Mas o padrão ainda é Jesus. O padrão é alto. É o padrão de Deus para nós. Nós temos que desejar, buscar ser igual a Jesus. Olha 1 Pedro capítulo 1, versículo 15. O que Pedro fala com a gente? 1 Pedro capítulo 1, verso 15. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Olha o que Pedro está dizendo. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Deus está dizendo através de Pedro: olha, vocês precisam viver como Jesus. A maneira de viver de vocês tem que ser igual a de Jesus. É uma ordem, irmão, não é uma opção. Não é opcional eu querer ser do meu jeito, eu desejar viver do meu jeito. Não, eu preciso viver. A minha vida tem que ser pautada em Jesus. Eu preciso ser santo como Ele é santo. Eu preciso pensar como Ele pensa. Eu preciso chegar à maturidade, à estatura de Cristo. Eu preciso melhorar, eu preciso ser aperfeiçoado. Então você precisa às vezes olhar você, colocar Jesus de lado.
e olhar e você falar, será que eu estou parecido com Jesus? Aonde eu preciso melhorar? O que eu preciso mudar? Isso que eu estou fazendo, Jesus faria. Então nós vamos pensar nisso. Irmãos, e o próprio Paulo nos diz para sermos seus imitadores, como ele é de Cristo. Então assim, vamos ver, Pedro falou sobre isso, e Paulo também fala, Jesus fala sobre isso, outros discípulos falam sobre isso, sobre nós sermos imitadores do Senhor. Então eu gostaria que quem está ali no Data Show colocasse aqui para você ver, 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1 diz o seguinte, né? 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1, sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Paulo está dizendo, olha, me imite porque eu estou imitando a Cristo. Paulo está dizendo, olha para mim, nós precisamos imitar a Cristo para que outro nos imite. Mas o padrão é Jesus, a referência é Jesus. Paulo está dizendo, eu estou imitando a Cristo, olha para mim, eu tenho Cristo em mim, eu sou parecido com Jesus. Paulo é ousado dizer isso. Olha como eu sou, olha para mim, sejam meus imitadores. Aí Paulo também nos diz lá em Filipenses 3,17, olha que Paulo fala muito sobre isso, Filipenses 3,17. Olha para você, acompanhe aqui para você ver a preocupação de Paulo, chamar a sua atenção para você ser um imitador de Cristo. Sede também meus imitadores, irmãos, e tende cuidado segundo o exemplo que tendes em nós, pelos que assim andam. Paulo falando, nós sejam nossos imitadores. Eu faço a pergunta, será que você tem ousadia de dizer como Paulo, olha, seja meu imitador? Será que você pode pedir alguém para te imitar hoje? Será que você tem coragem de falar, olha para mim, eu sou exemplo? Se não, irmão, você precisa refletir sobre isso, você precisa rever os seus conceitos, você precisa rever a sua vida, porque você precisa imitar a Jesus para que outros imitem a você. Efésios capítulo 5, versículo 1, é Paulo dizendo, irmão, a Bíblia quando ela repete a mesma coisa em vários lugares, é porque demonstra a importância. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Você tem imitado a Deus? Você tem imitado a Jesus? Porque às vezes quando a gente olha para o defeito de alguém, a gente desanima. Deus está mandando você olhar para Ele. Deus está chamando você para olhar para Ele. Amém, irmão? Sede meus imitadores. Paulo está dizendo isso. O que é um imitador, irmão? Você já pensou o que é um imitador? O imitador, irmão, é reproduzir ou tentar reproduzir fielmente o que foi feito por outro, as características de alguém ou algo. É inspirar-se alguém, ter como exemplo, copiar alguém. Será que você consegue copiar? Alguém aqui já foi vítima? Amém, irmão? Alguém já foi vítima de você estar andando na rua, alguém, na hora que você olha para trás, alguém está te imitando aqui, alguém já passou por isso? De alguém vir atrás, te imitar, andando atrás de você, pessoa vestida de palhaço? Alguém já passou por isso aqui? Ninguém. Você deram sorte. Tem uma brincadeira assim, que às vezes a pessoa está andando na rua, na hora que ele olha para trás, tem umas 4 pessoas atrás fazendo a mesma coisa que ele, conversando igual ele, imitando. A Bíblia está dizendo para você imitar Jesus, irmão. Para você ir atrás dele imitando. O que Jesus faria aqui? O que Jesus falaria aqui? É como Jesus estivesse na sua frente, você indo atrás dele, imitando ele. Deus manda você imitá-lo, você seguir a Jesus. Eu te faço a pergunta, quem você tem imitado? Qual é o seu padrão, irmão? Qual é o seu padrão? Aonde você tem olhado? Qual é a referência que você tem buscado? Quem você tem seguido? Quem você tem andado atrás dele? Então, meu irmão, você já brincou assim com alguém? Você já viu uma situação que às vezes 2 pessoas sentam um do lado do outro, ficam um imitando o outro rápido, falando a mesma coisa, conversando a mesma coisa, fazendo o mesmo gesto? É imitação. Jesus está dizendo para você, me imite, me copie, faça igual eu faço. Amém, irmão? Faça igualzinho eu faço.
Amém, Ronaldo? Amém? Tem muitas pessoas, irmão, que são infelizes, pois têm imitado as pessoas erradas. Tem imitado as pessoas erradas, irmão. Quando a gente imita a pessoa errada, quando o padrão está errado, a gente erra também. Quem você está imitando? Falam coisas. Tem muitas pessoas que são infelizes, pois têm imitado as pessoas erradas. Falam coisas erradas, agem de forma errada, buscam as coisas erradas, desejam as coisas erradas. Aí você imita essa pessoa. Não imite essa pessoa, irmão. O seu padrão é Jesus. Quantas pessoas estão esfriando na fé, porque estão esquecendo do padrão, porque estão esquecendo de onde os olhos dele têm que estar. Os seus olhos precisam permanecer em Cristo, irmão. O que me mantém firme é eu olhar continuamente para Cristo, é eu manter os meus olhos em Cristo. Porque quando você olha para o homem, você desanima. Porque o homem é falho, ele também está buscando a perfeição, ele também está buscando ser igual. É necessário entender que você e eu precisamos imitar a Cristo, mas Cristo não está mais visível entre nós. Como nós vamos fazer, irmão? Então como eu vou fazer? Se Cristo não está no nosso meio, então como fazer? Eu preciso achar pessoas para imitar. E eu preciso ser essa pessoa que imite a Cristo, para que as pessoas olhem para mim e não desanimem, e não percam o caminho. Falei do Técio aqui, é uma pessoa a ser imitada na área da adoração, um adorador por excelência. Existem pessoas que precisam ser imitadas, mas outras não. Tem algumas pessoas que têm pisado na bola, mas não olha para essas pessoas, olha para Jesus. Jesus é o padrão, Jesus é a referência. Se você não tiver padrão humano, Jesus é a referência ainda. Nós não podemos esquecer isso, irmão. Nós não podemos deixar isso de lado. Eu preciso achar pessoas, eu preciso ser essa pessoa. Mas se não tiver, irmão, você precisa manter os seus olhos em Jesus. Quem você está imitando? E se as pessoas imitar você, elas vão parecer com Jesus? Irmão, o projeto de Deus com você, irmão, Deus não te salvou para você vir para a igreja só não. É para você, para Ele trabalhar no seu caráter, na sua conduta, na sua vida, te fazer igualzinho a Jesus. Olha para você agora, olha para Jesus do seu lado. Há alguma semelhança com Cristo na tua vida? A pessoa que você está imitando parece com Jesus? A pessoa que você está olhando para ela agora e, poxa vida, eu estou olhando para fulano, estou olhando para Elinete, estou olhando para a Lúcia. Você está olhando para alguém? Eu te faço a pergunta: Jesus falaria o que essa pessoa fala? É só pensar, irmão. O linguajar dessa pessoa é o linguajar de Jesus? Pensa. Jesus falaria mal de alguém como ele fala? Você acha que em algum momento Jesus falou mal de alguém, irmão? Você acha? Alguém acha que Jesus pecou na fala aqui? Nunca. Uma pessoa parecida com Jesus, mas ele não fala mal de ninguém. Outro dia eu estava lendo as 3 regras de Sócrates, cara ímpio. Chegou um amigo, uma pessoa para ele e começou a falar do amigo dele. Aí ele perguntou para aquela pessoa assim: deixa eu te fazer uma pergunta. Ele queria falar mal do amigo dele, falar uma coisa. Ele falou: deixa eu te fazer uma pergunta. O que você vai falar para mim é verdade? Não sei. Vai falar de um amigo meu e não tem certeza que é verdade o que você está me falando. O que você vai me falar é útil para mim? Não sei. E o que você vai me falar vai prejudicar meu relacionamento com meu amigo? Vai. Então eu te faço a pergunta, ó, você vai me falar uma coisa que você não sabe que é verdade, você vai me falar uma coisa que não é útil para mim, e você vai falar uma coisa que vai atrapalhar a minha amizade. Irmão, o ímpio, uma pessoa que não é crente, ele entendeu: não posso falar de ninguém. Se eu chegar para a Elinete falar mal da Lúcia, como é que eu vou atrapalhar a amizade da Elinete com a Lúcia? A única coisa que eu vou fazer. Se eu não sei se é verdade, para que eu vou falar? Se eu não sei se não vai ser útil para a pessoa, para que eu vou falar isso? E se isso vai atrapalhar a amizade com o outro, para que eu vou falar? Jesus não falaria isso, Jesus não agiria assim, irmão. Mas a gente perde o padrão, a gente perde a nossa referência e a gente começa a fazer.
Mas as pessoas fazem assim, cara, mas Jesus não fazia, Jesus não fazia, Jesus não fala assim, Jesus não fala de ninguém, Jesus não se comporta assim, então eu não posso. Ele é a referência. Jesus, irmão, trataria as pessoas, às vezes como as pessoas têm tratado. Jesus trataria as pessoas como você trata, a forma que você se comporta, o jeito que você trata as pessoas. Às vezes a gente se torna assim bruto com as pessoas, ignorante, né? Dando um tranco nos outros o tempo inteiro. Irmão, Jesus não fazia isso. Quando Jesus exortava alguém em público, irmão, era o fariseu, o hipócrita. Aí ele ia de encontro porque era um negócio que precisava ser confrontado. Mas Jesus não destratava ninguém, Jesus não tratava ninguém mal. Jesus é o padrão. Jesus teria o comportamento que as pessoas têm tido hoje, irmão. Te faço mais uma pergunta. O que Jesus faria nessa pandemia, irmão? Fica em casa. Fica em casa. Você acha que Jesus ficava em casa, irmão? Você acha? Não, não posso. Jesus ia ficar, Jesus ia obedecer ao OMS, ia obedecer aos prefeitos. Jesus ia ficar em casa, Jesus não ia pregar o evangelho, Jesus não ia orar para ninguém, Jesus não ia visitar ninguém, fica em casa. É isso que Jesus ia ficar em casa, sentado. Você acha? Para pensar, irmão. Ah, mas está matando gente. As pessoas estão doentes, estão transferindo doença para os outros, está passando vírus para os outros. Irmão, olha o que Jesus fez, irmão. A lei dizia que quando um leproso, que é considerado impuro, ele tinha que vir gritando, impuro, impuro, impuro. O cara vivia nessa lástima, nessa coisa terrível, porque aonde ele tocava, se tornava impuro. Aí encontra com Jesus, o puro. Na lógica, na lei dizia que o puro não pode tocar no impuro. E Jesus toca naquele homem, e o impuro não passa a impureza para ele, mas a pureza de Jesus passa para aquele homem. Essa é a diferença. Jesus veio para mudar, para salvar, para transformar, para fazer diferença. Poderia falar assim: não, mas não vou no velório, é arriscado, vou correr o risco de pegar enfermidade, vou correr o risco de pegar Covid, vou correr o risco de morrer. Irmão, nós vamos morrer. Eu e você um dia vamos morrer, seja de um jeito ou de outro. Mas querido, pensa o que Jesus faria nessa situação. O que Jesus faria? Eu te faço uma pergunta. O que Jesus faria nesse tempo de pandemia? Como seria o comportamento de Jesus? Jesus é o padrão. A ideia é Jesus sendo imitado por alguém e logo atrás outra pessoa imitando. É Jesus sendo reproduzido em longa escala. Imagine aqui, irmão, Jesus na minha frente, eu atrás de Jesus, você atrás e outra pessoa atrás de você. A igreja, irmão, só cresce quando as pessoas olham e vê pessoas com a referência, com pessoas parecidas com Jesus. Eu te faço uma pergunta: você está acompanhando quem? Você está seguindo quem? Você está imitando quem? E olha para trás, será que alguém tem coragem de imitar você? É isso que nós temos que pensar. As minhas atitudes, os meus comportamentos, a minha linguajar, a forma que eu trato meus pais, a forma que eu trato a esposa, a forma que eu trato o esposo. Jesus faria dessa forma. Jesus teria os pensamentos que você tem. Tem pensamento, irmão, que ninguém vai na sua mente. Jesus pensaria o que você pensa. Pense nisso. Vivemos num tempo, irmão, de carência de pessoas com padrão, de referência. Pessoas assim: não, eu preciso copiar alguém, vou copiar essa pessoa. Você é essa pessoa. O objetivo de Deus salvar você é para você ser essa pessoa. Todos que estão aqui, ó, Ivan, Fernanda, né, Geraldo, cada um de nós, né, ser copiado, copiar Jesus e ser copiado. Existe uma leva de versículo que nos fala, irmão, sobre isso, sobre sermos imitadores de Deus. Eu já li Efésios 5:1 dizendo que, portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados. 1 Tessalonicenses 1:6, Roger, por favor. 1 Tessalonicenses 1:6, se fostes feitos nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra em muita tribulação,
com gozo do Espírito Santo. E vocês foram feitos, de fato, vocês se tornaram nossos imitadores. Você precisa imitar as pessoas que são de Deus, amado. Você precisa copiar a pessoa de Jesus. João capítulo 4, 24. Olha o que fala aí sobre adoração. João 4, 24. Deus é Espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Você é espírito, irmão, igual a Deus. Você precisa adorar a Deus em espírito e em verdade. Uma genuína adoração. Filipenses capítulo 2, do versículo 5 ao 8, irmão. Para mim isso aqui é muito claro, olha. Filipenses 2, do verso 5 ao 8. Acompanha comigo, olha. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Tem uma outra tradução que diz o seguinte, volta aí, Roger, por favor. De sorte que haja em vós a mesma atitude, que a atitude de vocês seja a mesma de Jesus, o mesmo sentimento, a mesma atitude de Jesus. Verso 6. Que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Irmão, seja a atitude de vocês a mesma de Jesus Cristo. A sua atitude é igual a de Jesus. Pensa, a ideia é que hoje é você pensar em você. É você esquecer quem está à sua direita, quem está à sua esquerda, e pensar em você. A sua atitude hoje é igual a de Jesus. Jesus faria o que você está fazendo hoje. Jesus teria o comportamento que você está tendo hoje. Irmão, nós precisamos pensar nisso todo dia. Isso precisa ser feito a todo momento na nossa vida. Gênesis capítulo 1, versículo 26, diz o seguinte, olha o que Gênesis 1, 26 diz. Então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Só essa parte. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Façamos o homem idêntico a nós. Esse foi o projeto lá no Éden, irmão. Quando Deus criou Adão, Ele fez Adão igualzinho a ele. Adão pecou, Adão se desviou. Aí Jesus veio, Deus, irmãos, para restaurar o projeto eterno de Deus, restaurar a imagem de Deus em nós, de você olhar para o espelho e não ver você, mas ver a pessoa de Deus, a pessoa de Jesus em você. Esse é o propósito de Deus. Deus te salvou, irmão, para restaurar a imagem dele em você. Mas em que você tem deixado Deus trabalhar? O que você tem deixado Deus tirar de você, querido? Para pensar. Qual a semelhança sua com Jesus? Em que você é semelhante a Cristo? Para pensar nisso. As atitudes que você tem. Às vezes você é grosso, você trata mal a pessoa, responde mal, agride com palavra. Não, ele merece não. Isso é a sua carne, é seu eu, é a sua vontade. Jesus não tratava ninguém mal. Jesus era cheio de Deus, cheio do fruto do Espírito. Irmão, como você tem lidado com a situação? Deus te salvou, irmão, para você ser parecido com Ele. Você não pode esquecer disso. Se você não for igualzinho a Jesus, você não entra no céu. Nós precisamos chegar ao conhecimento, à estatura, à plenitude do Filho de Deus. Você precisa crescer. Um cristão precisa ir melhorando, amadurecendo, sendo aperfeiçoado. Você está sendo aperfeiçoado? O que mudou em você? Olha dentro da sua casa. Mudou alguma coisa no seu comportamento? Olha dentro da escola como você trata seus amigos. Olha dentro do seu trabalho como você trata as pessoas. Olha na igreja como você trata os irmãos. Olha na rua como você trata as pessoas. A pessoa que está te atendendo numa loja. Um vendedor. Uma pessoa que te atende às vezes mal. Como você faz diante da situação. Como você se comporta. Irmão, nós precisamos pensar nisso.
Mas como Pedro falou, como Paulo falou, Jesus também, irmão. Jesus também falou sobre isso. Como Paulo falou sobre as pessoas seguir o exemplo dele, Jesus também disse, Pedro também disse. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 13. João 13. Quero primeiro ler o versículo 15. João 13, versículo 15. Olha o que Jesus disse aqui. Ó, presta atenção, irmão, está claro. Não precisava nem de fazer uma exegese do versículo, do texto. Olha aqui. Porque eu vos dei o exemplo, para como eu fiz, façai vós também. Me imite, faça igualzinho. Ande atrás de mim. Eu estou te dando um exemplo, faça igual eu faço. Mas o que Jesus estava dizendo aqui? Qual é o exemplo que Jesus deu para os discípulos? Que ele fala só, vocês têm que fazer igual eu faço. Eu queria te oferecer duas coisas hoje, que eu trouxe aqui. Uma toalha, porque Jesus estava falando sobre isso. Uma toalha e uma bacia. Duas coisas que o cristão enche essa bacia de água. Duas coisas que Jesus fez naquele momento ali. Ele chegou, eles tinham vindo da rua, e ele tinha programado a ceia dele, uma ceia que nós relembramos ela, chamou aqueles discípulos para sentar à mesa com ele, e todos eles chegaram da rua. Você sabe como é que eram as ruas naquela época? Talvez algumas pessoas aqui já andou assim, de estrada de chão, no tempo seco. Já andou, Lúcia? Como é que chega em casa, Lúcia? Pode estar calçado, pode estar de que jeito? Da canela para baixo fica como? Poeira pura. Poeira pura. Quem já andou no estrada de chão sabe. Tem uma estrada, a estrada da amizade, né? Que passa aqui. Tem época que você vai passar ali, tem isso aqui de poeira na estrada. E aqueles discípulos vieram da rua, com sandalinha. E aí quando você pensa que eles sentaram à mesa, você dá uma ideia, porque a gente usa uma mesa o quê? Uma mesa alta, com cadeira, senta aqui, ninguém vê o pé do outro, né? Mas lá não, a mesa era baixinha. Era uma mesinha baixinha, eles vinham, sentavam no chão de lado e colocavam os pés assim de lado. Tanto é que Jesus, aquela mulher, uma mulher adúltera, uma mulher prostituta, veio e lavou os pés de Jesus. O quê? Os pés de Jesus estavam para trás, ela veio e lavou os pés dele. Foi uma situação, porque então Jesus chega na mesa, chama eles para comerem. Chegou aquele monte de leitãozinho, né? Porque ninguém lavou o pé e não se preocupou com isso, todo mundo com o pé sujo. Sentou, você imagina, você senta aqui do lado, olha para o lado, né? Do Geraldo, o Geraldo sentou do meu lado, o pé do Geraldo todo preto de poeira. Aí o Geraldo olha para o outro lado, está o Edir com o pé sujo de poeira. Nossa Deus, não é que eu vou comer? Olha o pé do Edir, cara, está todo sujo de poeira aqui, ó. Irmão, foi assim, irmão. Sentou aquela turma ali com o pé todo mundo sujo para comer. E todo mundo sabia o que devia fazer. Alguém tinha que o quê? Lavar os pés deles. Mas o que eles fizeram, todo mundo? Sentou com o pé sujo. Por quê? Quem lavava o pé, irmão, era escravo. Era aquela pessoa mais inferior que tinha. Era a pessoa mais desprezível que tinha. Eu falei, eu não quero saber de lavar pé de ninguém. Aquela galera com o pé sujo. E o que é? Todo mundo o quê? Viu, irmão. Estava claro. Jesus olhou e viu o quê? Que o pé de todo mundo estava o quê? Sujo. O que você faz quando vê o pé sujo de alguém, irmão? O que você faz? Qual é a sua atitude? Quando você senta na mesa, a gente como crente, irmão, a gente senta na mesa com os irmãos e olha, o irmão está com o pé sujo. Jesus falou que eles não precisavam tomar banho, falou com Pedro nesse texto, que precisava lavar somente os pés. Então na caminhada cristã, irmão, é assim. Vocês já estão limpos pela palavra, vocês já estão limpos pelo sangue de Jesus, mas no meio da caminhada cristã, nossos pés vão sujar. Mas a gente senta na mesa e olha para o pé do irmão assim. Estou citando até o exemplo do Geraldo, brincando com o Geraldo ali, que o Geraldo olhou para o Edir, e assim é a vida da gente. Às vezes a gente olha para o outro, a gente olha para o lado, do irmão do lado está com o pé sujo, e olha para o outro também com o pé sujo. E o que eles fizeram?
Qual que foi a atitude do discípulo? Todo mundo vendo que o pé estava sujo. Vou ficar na minha. E o que a gente faz também, irmão? Eu estou vendo que o irmão está com o pé sujo. Eu quero sentar longe daquele irmão, vou sentar longe dele, vou ficar longe dele. Mas Jesus faz o quê, irmão? Jesus vai lá. Deus, o Senhor, pega uma toalha, tira a sua veste de cima, pega uma toalha, enrola nele. Vai lá e enche uma bacia. E chega perto de cada um. E começa a lavar os pés dele. Jesus está dizendo, olha, tenham a mesma atitude, façam da mesma forma que eu fiz. Como eu me comporto, irmão, quando eu vejo alguém com os pés sujos. As pessoas vão sujar os pés, os nossos irmãos vão sujar os pés, você vai sujar os pés. Como nós nos comportamos diante dessa situação? O que eu faço? Será que eu faço igual a Jesus quando eu vejo alguém com o pé sujo? Eu não quero nem saber, o problema é dele. É ele que vai para o inferno, se vira para lá. Se vira. Ele vai dar conta de si mesmo. Mas Jesus não, cara. Ele foi lá e enrolou a toalha. Pegou a bacia, vou lavar os seus pés. Irmão, semana passada eu falei aqui sobre Neemias. A diferença é a pessoa cheia de Deus. Você quer saber se você é cheio de Deus, se você é cheio de Jesus? É o seu comportamento, a sua atitude. É a forma que você vê as coisas. Eu falei semana passada sobre isso. Neemias estava lá no palácio, bonito, servindo o rei, mas era uma vida folgada, uma vida abençoada. Chega a notícia para ele de Jerusalém, que Jerusalém estava destruída, que os muros estavam entulhados, que as portas estavam queimadas e que o seu povo estava sofrendo. A Bíblia diz que aquele homem caiu sentado, começou a chorar, e foi para a oração. E se dispôs a ir consertar os muros, se dispôs a ir colocar as portas no lugar. O comportamento daquele homem, não, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso ir para lá. Esta já estava lá 12 anos, irmão, trabalhando na reconstrução do templo, mas em volta ali do templo havia muita destruição. Às vezes você olha, aquele homem viu muros destruídos, viu a proteção destruída, viu a porta destruída, falou, não, eu preciso fazer alguma coisa. É o que Jesus está nos ensinando aqui de novo. Ele olhou e viu os pés daquelas pessoas sujas. Eu preciso fazer alguma coisa, eu vou fazer. Vou ensinar, olha, se você vê alguém com o pé sujo, cara, vai lá e limpa, vai lá e lava. Jesus pegou o serviço mais ruim, mais inferior. Ele se diminuiu a escravo, a servo, ao servo mais simples, aquele que ninguém queria ser. É aquele serviço que ninguém queria fazer, lavar pé das pessoas. Irmão, aqui nós estamos falando de um contexto, Jesus estava tentando ensinar algo espiritual para aqueles discípulos. Olha, vocês vão ver pessoas que vão sentar do seu lado com os pés sujos. Vocês vão ver irmãos seus que estão com o pé sujo. Sabe qual que era a briga deles? Antes disso aqui, quem era o maior no reino de Deus? Quem é o maior de nós aqui? Existe isso dentro da igreja hoje ainda, irmão? Quem que é o maior aqui na igreja Betânia do Santa Cruz? Quem que é o maior no nosso meio? Qual que é o melhorzinho? Qual que é o cara que prega mais? Qual que é o que canta mais? Qual que é o que toca mais? Quem que é que vai sentar ao lado da esquerda de Jesus? Qual que vai sentar do lado direito? Irmão, isso ainda existe no nosso meio. Na igreja evangélica ainda existe isso, pessoas querendo ser maior do que os outros. Ah, eu sou melhor. Cara, você não é, você é cinza, você é pó, você é escória, você é nada. Eu não sou nada, ninguém é nada, irmão. A briga deles era essa. Mas como eu sou melhor, cara, eu sou mais santo que essa turma. Aí eu não lavo o pé de ninguém, a atitude está errada, o meu comportamento é errado. Mas no momento que eu preciso falar, eu preciso ser como Jesus, cara, eu preciso me reduzir. Eu preciso me humilhar. É o que Jesus fez, irmão. Mesmo sendo Deus, ele não usurpou ser igual a Deus. Ele assumiu uma forma humana. Ele se reduziu, irmão. Quer saber se um homem é grande na presença de Deus?
Se uma mulher é grande de Deus, é aquela pessoa que se reduz, é aquele que some, é aquele que se esconde. Os grandes homens de Deus, irmão, não são aqueles às vezes que estão na televisão, que estão na live. Os grandes homens de Deus, ninguém às vezes sabe quem é, irmão. É aqueles que Deus tem intimidade com Ele. Pessoas que às vezes ninguém conhece, ninguém sabe da fama dele, mas é conhecido no céu e na terra. Você lembra quando aqueles filhos de Cefo foram esconjurar os demônios? Oh, nós te esconjuramos demônio em nome de Paulo, e em nome de Jesus o demônio bateu neles, deu um couro neles. Olha, eu conheço Paulo, e eu conheço Jesus, mas você eu não te conheço. Os demônios sabiam quem era Paulo. Irmão, você quer ser grande? Diminua. Pegue a bacia, pegue a toalha, seja o menor. Quem quer crescer, irmão, o crescimento no reino de Deus não é assim. Quem está crescendo espiritualmente, ele vai descendo, ele vai se humilhando, ele vai se colocando no chão, ele deixa os outros pisar nele, ele serve de tapete, ele serve de escória. Paulo fala muito sobre isso nas cartas de Coríntios. Vocês fizeram isso, fizeram aquilo, eu passei por isso, já passei por aquilo, sem passar por qualquer situação. Paulo é um grande homem de Deus, ele conta a história dele, está ali para você saber isso. Qual vai ser seu comportamento hoje, querido? Qual vai ser sua atitude? Eu estou te oferecendo hoje uma bacia e uma toalha. Você está vendo alguém sujo perto de você? Ah lá, fulano está com cara. Não fala não. Se você não vai fazer, não fala não. Se você está vendo alguém com o pé sujo do seu lado, se você não vai pegar a bacia, se você não vai pegar a toalha, fica calado, cara. Não faça nada. Mas se você estiver disposto hoje, não seguir o meu exemplo, mas o exemplo de Jesus, eu te ofereço aqui. Uma bacia e uma toalha. Aí você pode ir lá e lavar o pé daquela pessoa que está do seu lado. Irmão, a coisa mais fácil hoje é identificar alguém com pé sujo. E no nosso dia, irmão, o que tem de gente com pé sujo do nosso lado não é brincadeira. Mas o que eu estou fazendo em relação a isso? Eu estou fazendo como, mas fulano, pastor, ele faz assim. Ele me ensinou a fazer assim. Cara, eu não estou te falando do jeito que eu faço. Eu estou te ensinando como Jesus fez. E para mim, Jesus ainda é o padrão. Jesus ainda é o modelo a ser seguido. E eu não vou seguir ninguém. Eu vou seguir primeiro Jesus. Se a pessoa estiver seguindo Jesus, eu sigo ela. Mas se ela não fizer igual a Jesus, sem chance de eu fazer igual. Não faço. Você não quer fazer? Não faz, mas eu não vou fazer igual a você, eu vou fazer igual a Jesus. Você pode dizer um amém? Vamos pegar a toalha, irmão? Você pode ter, eu vou ficar aqui, faz igual os discípulos, senta. É os discípulos, irmão, sentaram na mesa, ficaram quietinho. Não, eu preciso fazer alguma coisa. Eu vou lá na casa daquele irmão, ajudar a limpar os pés dele. Irmão, eu vim aqui para te servir, eu vim aqui para te ajudar. Eu queria lavar os seus pés. Você não vai lavar o pé dele literalmente, mas você ajudar ele a lavar os pés dele, a ele ficar livre do pecado. Um dia eu coloquei uma frase na rede social, aquele versículo que diz que o amor encobre multidão de pecados. Irmão, a pessoa pensa, Otaviano, quer dizer que eu não preciso confessar pecado? Não, não é isso não. Está dizendo que quando você ama, você está olhando uma pessoa ali, mas ela tem pecado? Tem. Mas o seu amor é tão grande que você enxerga além daquele pecado. Você olha que atrás daquele pecado existe um ser humano que precisa de Jesus, que precisa ser salvo, que precisa ser liberto. O amor faz isso, irmão. Quem não ama só vê o pecado, mas quem ama, irmão, vê a pessoa, vê que a pessoa precisa de Jesus. Então eu queria que você tivesse os olhos de Jesus, que você amasse as pessoas como Jesus, que você servisse as pessoas como Jesus fez. Ele me deu exemplo para mim e para você. Vamos segui-lo? Amém? Até de noite, às 18 horas, no nome de Jesus, pensa nisso, vai para sua casa, reflete sobre essas coisas. Senhor, eu quero te agradecer por essa palavra. Nos abençoa durante esse dia, Pai. E que essa palavra possa ser um diferencial na nossa vida,
para que possamos crescer em conhecimento, em estatura do Senhor Jesus, Pai. Nós oramos e te agradecemos no nome de Jesus.